É importante que o apóstolo Paulo vai vincar a obediência que deve, enfim, nortear os filhos de Deus. Porque a autoridade é uma ordenança que é explicitamente dada por Deus. Tal como nós temos outros, enfim, ornamentos que Deus estabelece. Por isso, algo que Deus estabelece, todos aqueles que são filhos de Deus devem, enfim, também estarem sujeitos a essas mesmas prescrições. E depois ele vai explicar qual é o papel do próprio Estado. O próprio Estado é o ministro de Deus neste mundo. Esta é a razão pela qual nós devemos obediência ao Estado. Mas atenção, esta obediência não pode ser uma obediência cega, uma obediência descaracterizada, uma obediência, enfim, que não faz filtros. Nós devemos obedecer ao Estado, sim, desde que essa obediência não ponha em causa a palavra de Deus. Porque a partir do momento que o Estado extrapola as suas competências e quer arrogar-se das prerrogativas que não tem, nós temos objeção de consciência para opor essas mesmas ditados. Por isso não é tudo que o Estado diz que nós temos que acatar. Nós temos que acatar aquelas coisas que, enfim, não se contradiz com a palavra de Deus. E nós vemos isso ao longo da história do cristianismo, como é que muitos homens e mulheres resistiram à leviatã estatal que queriam condicionar a vida da igreja, condicionar a vida espiritual e condicionar a postura dos cristãos, e eles resistiram a essas mesmas leviatã. Nós também vemos, às vezes, em determinados contextos, que a igreja deixa subjugar, sob falso pretexto, desta mesma passagem, capítulo 13. Ainda recentemente, os irmãos lembrar-se-ão que é uma das grandes questões que se levantou, quando há um decreto de fechar igrejas. Há irmãos que entenderam que aquilo, a igreja não podia aceitar isso. E realmente não podia aceitar isso. Nós vemos um decreto no livro de Daniel, onde havia um decreto de que não se podia adorar, e Daniel resistiu a este decreto. Obviamente que há consequências. Muitos são mortos, muitos são, enfim, vítimas e pagam preço por estas situações. Por isso, esta é a razão pela qual aquilo que nós devemos obediência ao Estado, desde que aquilo não afeta e põe em causa a palavra de Deus. Mas nós, em última instância, nós devemos obedecer e colaborar com o Estado, porque nós sabemos, na generalidade dos casos, o Estado zela sempre para o nosso próprio bem. Mas depois de falar desta questão do Estado, ele logo, no versículo 8, começa a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Em primeiro lugar, nós somos chamados a evitar dívida, a evitar contrair dívida, a deixar ficar numa situação de vinculação, numa situação de obrigação. Procuramos sempre, enfim, não estar dependente. Esta é a razão pela qual o apóstolo Paulo, citando Jesus, diz: bem-aventurado coisa é dar do que receber. Porque nós, quando nós damos, nós não ficamos vinculados, não somos nós que dissemos obrigado. Quem recebe favor nosso é que fica obrigado. E essa obrigação é um vínculo, é um dever, fica em dívida com aquela pessoa. Mas nós sabemos que a vida, os constrangimentos da vida, infelizmente ninguém pode ficar isento de dívida. Há algumas pessoas, por, enfim, privilégio, por nascerem num berço de ouro, ou por conseguirem, enfim, afirmação na vida, conseguem viver sem dívidas. Mas, infelizmente, nós sabemos que muitas pessoas não conseguem. Mas a ideia aqui deste texto não é de nós não ficarmos contrair dívida, não. Nós, enfim, se podemos evitar dívida, melhor ainda. Mas nós também podemos contrair empréstimo. Mas a ideia é que quando nós estamos de dívida ou contraímos dívida, para nós termos a postura também de poder reembolsar estas dívidas em tempo oportuno, quando nós pudermos. Porque a postura de contrair dívida e não pagar as dívidas não é postura de um cristão, antes pelo contrário, é do ímpio. Como vai dizer o salmista no capítulo 37, versículo 1, expressamente que o ímpio pede emprestado e não paga. Mas o justo se compadece e dá. O justo não é mau pagador. Pode estar em falta, mas quando tiver oportunidade, ele sempre vai procurar honrar a sua palavra, procurar cumprir com o seu propósito. Mas nós já vemos que é impossível, ou na generalidade dos casos, é impossível viver sem estar com dívida. Mas
Nós também vemos de outra parte, se nós podemos evitar essas dívidas, melhor ainda. Mas há uma dívida que ninguém pode escapar. Há uma dívida que ninguém pode dizer que ele não tenha com ninguém, que é a dívida do amor. Esta dívida toca a todos, sem exceção. Em relação aos nossos familiares, em relação aos nossos amigos, em relação aos nossos conhecidos, em relação aos nossos patrícios, em relação com a humanidade geral. Nós somos chamados para amar as pessoas. E esse amar nunca podemos, enfim, amar na plenitude, ao ponto de dizer que já não precisamos, já estamos, enfim, quitados com esses mesmos irmãos ou com o nosso próximo para não voltar a amar. Por mais que façamos coisas prodigiosas, podemos fazer favores, enfim, incalculáveis, etc., etc., mesmo assim, continuamos sempre ainda a dever esse nosso próximo o amor. Por isso diz aqui, ninguém tem as coisas alguma a não ser o amor. Alguns podem não ter dívida. Não podem não ter dívida moral, dívida financeira, dívidas de outras horas, mas dívida do amor, todos, sem exceção, têm. E nós temos que amar uns aos outros. E o apóstolo Paulo vai dizer, porque quem ama os outros, cumpriu a lei. Porque a lei, acima de tudo, é feita para haver uma regulação social, para haver uma harmonia social, para haver, em última instância, uma fraternização, que não haja danos, que não haja prejuízo ao próximo, que não haja, enfim, desacatos, mas acima de tudo que todos possam viver num clima saudável e num clima de entreajuda, etc, etc. Esta é a finalidade última da lei, tanto do ponto de vista civil como do ponto de vista religioso. Por isso, quem ama, normalmente não vai criar dano, como nós vamos ver, ao próximo. Não vai conspirar contra o próximo. Não vai fazer calúnia contra o próximo. Não vai tirar vida contra o próximo. Não vai fazer nada que possa prejudicar o próximo. Ora, a partir do momento que nós deixamos de fazer essas coisas, claro que nós estamos a contribuir para uma vivência, enfim, saudável, etc, etc. Por isso, quem ama o seu próximo cumpriu a lei, porque a lei visa, em última instância, o amor para nos orientar, etc, etc. Logo no versículo 9 do apóstolo Paulo vai concretizar do ponto de vista prático. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, é essa ideia que nós estamos a falar. O apóstolo Paulo vai citar a lei, os decálogos, os 10 mandamentos. Nós sabemos que esses 10 mandamentos têm duas, enfim, dimensões. As dimensões que os teólogos falam vertical, a nossa relação com Deus, e a relação horizontal, a nossa relação com o próximo. Mas nós sabemos muitas vezes as pessoas esbarram-se mais na relação com o próximo, pelo desentendimento que vai tendo. E este desentendimento, em última instância, tem a ver com a falta do amor, com o déficit do amor. Razão pela qual as pessoas não se compreendem umas às outras. As pessoas irritam-se facilmente umas às outras. As pessoas deixam de falar umas com as outras. As pessoas odeiam-se umas às outras porque há um déficit do amor. E quando há este déficit do amor, toda abre-se brecha para a maldade, para a malignidade, para todas as outras práticas ofensivas contra o próximo. Por isso diz: não adulterarás. O apóstolo veio usando estes decálogos. Não adulterarás. Quem ama, ele não vai adulterar. Mas nós sabemos que, infelizmente, a nossa vida, as pessoas adulteram e invocam o amor para consumar este ato de adultério. As pessoas dizem que têm um compromisso, mas vão traindo com pretexto do amor. Mas nós sabemos que o verdadeiro amor não cria prejuízo ao treino. Não magoa, porque esse ato de traição, em primeiro lugar, cria danos em duas pessoas em simultaneamente. É magoar, é viver de forma egoísta e individualista. É prejudicar o outro. E isto é contra o ideal do amor. Por isto o apóstolo fala aqui: não adulterarás. Mas não só não adulterarás, que nós sabemos que pode criar dano, inclusive essas situações podem levar a morte, mas também não matarás. O que é que leva as pessoas a chegarem ao ponto de matar? É o ódio, é o rancor, é a ambição e muitas outras coisas. E essas coisas são falta do amor ao próximo. Porque quando amamos, e todos nós temos a experiência, sabemos o que é que o amor desperta em nós, nos nossos corações.
E quando nós amamos a pessoa, nós queremos o bem daquela pessoa, nós queremos proteger aquela pessoa, fazemos de tudo para deixar aquela pessoa bem. Por isso ele fala aqui, não adulterarás com a lei, quem ama, não adulterarás, não matarás. Mas além de não matar, essas duas maldades estão aqui, também não furtarás. O apóstolo Paulo está só aqui a destacar a lei que já estava em Êxodo, capítulo 20, versículo 13 e seguintes. Não matarás, não furtarás, não dará falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o fundamento da lei. É o fundamento daquilo que Deus espera do seu povo e da humanidade. O amor é o cumprimento da lei. E esse cumprimento é amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. No versículo 10 o apóstolo vai explicar que o amor não faz mal ao próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. O amor não faz mal ao próximo. E nós vemos essa definição muito clara. O apóstolo Paulo explica como é, definindo o que é o amor no capítulo 13 da 1 Coríntios. Ele diz que o amor é paciente e prestável, não é invejoso. Isso tudo é a dinâmica do interrelacionamento com o nosso próximo. Não é invejoso, não se envaidece, nem é orgulhoso. O amor não tem maus modos, nem egoísta, não se irrita, nem pensa mal. O amor não se alegra com injustiça causada a alguém, ou seja, não se folga com injustiça, com discriminação, com prejudicar o outro, mas antes, pelo contrário, alegra-se com a verdade. O amor suporta tudo, acredita sempre, espera e sofre com paciência. O amor é eterno. Esta é a definição que o apóstolo Paulo dá sobre o amor. E quando uma pessoa vive este amor, claro que não vai criar nenhum dano. Essa pessoa torna inofensiva. Esta pessoa torna, enfim, não só inofensiva, como também uma pessoa que está disposta a ajudar, a orientar, a amparar e estar sempre presente. Esse é o esboço, este é o resumo, este é o cerne da genuína, autêntica palavra do amor. Nós sabemos que essa é uma palavra que cada vez mais está falsificada. Há um adultério de interpretação muito equivocada daquilo que é o amor. Basta nós vermos o que é que os filósofos, os pensadores, as pessoas que influenciam nas redes sociais, é tudo distorcido. O que é o amor? Alguns até falam que já o amor não existe. Há quem diga que existem convergências de interesses que depois se legitimam como sendo o amor. E quando não há esses interesses, cada um depois começa a seguir o seu passo. Mas nós sabemos que há amor, existe. Mas também nós sabemos que cada vez mais poucas pessoas incorporam, encarnam este genuíno amor. Depois dessas considerações todas que o apóstolo Paulo fala em relação ao amor, no versículo 11, ele salta para uma outra dimensão. Vai numa dimensão já em relação ao tempo que nós vivemos. Nós falamos do nosso relacionamento com o Estado, do nosso relacionamento com o próximo, que são imperativos que o crente não pode alienar. Agora ele vai falar aqui do relacionamento cristão com o tempo. Por isso ele diz, e isto digo no versículo 11, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono. E isto digo conhecendo o tempo. A passagem-chave aqui, ou a expressão-chave aqui, é o tempo. Que tempo é que o apóstolo Paulo está a falar? Conhecer o tempo. Não só nós somos convocados como filhos de Deus de saber ler os tempos em que estamos a viver, mas também poder adaptar a conjuntura deste mesmo tempo. Isso é uma postura que se espera de um cristão, é normal. A pessoa, quando vê o tempo, uma pessoa sensata, com juízo apurado, quando ele vê o tempo, antes de nós sairmos normalmente, nós tentamos ver o barômetro. Se está a chover, ou temos que sair com o guarda-chuva, a não ser que tenhamos carro, ou, se tiver também calor, usamos roupas mais apropriadas. Nós temos que saber o tempo. Que horas estão, mais ou menos, se é de dia, se é de noite, se é hora para dormir, se vai chover, se não vai chover, se vai haver frio, se não vai haver frio, se vai haver algum condicionalismo atmosférico. Nós temos que saber ler os tempos e podermos adaptar este tempo também que estamos inseridos. E nesta dimensão, o apóstolo Paulo transporta isso para a dimensão espiritual. O cristão deve saber em que tempo é que está a viver, em que sociedade ele está
mergulhar, que mentalidade que se vive daquela sociedade e como é que ele tem que responder a estes mesmos desafios. Por isso o apóstolo Paulo diz de forma muito categórica, e isto digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono. Que é a hora de despertarmos do sono. Normalmente, a hora de despertarmos, estamos a falar do período já que vai à noite para o dia seguinte. Para nós despertarmos do sono. O tempo que já estamos, esse tempo de salvação, não é tempo já para estarmos a dormir. Não é tempo para estarmos na indolência espiritual. É um tempo já para estarmos acordados. Para estarmos em despertamento. Para estarmos prontos para os desafios que nos esperam da dinâmica da vida espiritual, etc, etc. Para despertar. Infelizmente, nós sabemos que há pessoas que se deixam levar pelo sono. É cômodo, realmente. Quando nós estamos a dormir, temos que levantar para irmos trabalhar, para irmos para a escola, para fazer outros afazeres. E, sobretudo, nesse contexto mais frio, a pessoa estar ali enrolada nos cobertores, não quer levantar. Mas tem que levantar porque há uma obrigação para levantar. Contra a nossa vontade, a gente temos que levantar. Temos compromissos que temos que cumprir, que temos que, enfim, dar seguimento. Por isso temos que acordar. Mas aqueles ainda, às vezes, que parecem que estão acordados, mas não tomam uma predisposição para levantar de cama, às vezes também nós acordamos e não queremos levantar. Ou estamos quase meio sonolentos. Estamos acordados, mas também não estamos propriamente acordados. As pessoas têm que despertar. Esta é a razão pela qual o apóstolo Paulo, noutra carta, diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo te iluminará. Este já não é período de dormir, porque este dormir aqui envolve questão da vida antiga. Dormir no pecado, conformar com o mundo, estar preso a armadilhas e prazeres desta vida, deste mundo. Estar subjugado, mergulhado, saturado nesta vida que aparentemente parece feliz, vida de prazer e enfim, de excessos, etc, etc, do pecado. Mas é hora de acordar, já não é hora de estar com esse velho homem. Porque a nossa salvação, como nós já vamos ver, o apóstolo Paulo vai explicar de forma clara. É hora de despertarmos do sono, não ficar na indolência, não ficar em letargia, não ficar apáticos, mas acordar e levantar e tomar uma conduta e ser proativo. É hora de levantarmos e despertarmos do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando aceitamos a fé. Como estou a dizer, aqueles que são salvos por Cristo, eles não dormem. Eles não estão adormecidos espiritualmente. Eles estão sempre acordados, têm sempre um despertamento. E nós vemos isso, o sinal de dormida, letargia, apatia espiritual. Não é bom do ponto de vista espiritual. Nós vemos a mulher virtuosa, que é bitola para todas as mulheres e para todos os crentes, mencionado no capítulo 31 de Provérbios. É uma mulher que tinha sempre os seus olhos acesos. Não quer dizer que ela não dorme. É a ideia de despertar, de estar atenta, de saber o que é que se passa na sua casa e de controlar as coisas, de não ser apanhado de surpresa e de ficar desprevenido. Não. Mas nós sabemos que há pessoas que dormem, às vezes que deixam de dormir ou estão numa sonolência, como as virgens que nós vemos no capítulo 25 de Mateus, tanto as loucas como as pertas, elas deixaram-se dormir. Mas nós somos chamados para não ficarmos no sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Quando ele fala aqui da salvação, a salvação envolve 3 dimensões teológicas. A primeira dimensão, nós fomos salvos através de um processo de justificação. O apóstolo Paulo vai explicar logo no início, mais sobretudo no capítulo 5. Nós somos considerados salvos diante de Deus. Deus já não nos olha como sendo pecadores, mas nós somos mergulhados pela sua justiça através da justificação e nós somos salvos e temos paz com Deus. Isso é no passado. E este processo leva-nos para um processo a seguir depois da justificação, que é a santificação.
Por isso se diz a salvação passa já aqui por uma dimensão do presente. Estamos sendo salvos pela santificação. No passado já somos salvos, mas diariamente estamos sendo salvos pela santificação. E essa salvação depois tem outra dimensão no futuro, que nós vamos sendo salvos pela glorificação final. Por isso a nossa salvação envolve o passado, presente e o futuro. E só se consumará com a nossa glorificação final, com a nossa, enfim, transformação com a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, onde herdaremos os novos céus da nova terra. Por isso ele, quando fala aqui da salvação, fala numa dimensão escatológica, numa dimensão do futuro, aquilo que vai acontecer no futuro, mas não quer dizer, já aconteceu no passado, está a acontecer no presente, mas vai ter a sua conclusão final no futuro. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite, lá está novamente a ilustração, a noite é passada. As trevas, obras das trevas, já deixamos, temos que abandonar. Já é vida velha, se alguém está a Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, os trapos, já tem que deixar isso. A noite é passada, o dia é chegado. Ora, como é que uma pessoa tem que apresentar durante o dia? Antes de nós estarmos aqui, à noite estávamos com roupas interiores, pijamas, alguns até se calhar marrotadas, ou tipo rasgadas, ou até, enfim. Mas não tem nada a ver com como nós estamos agora. Estamos mais, enfim, ataviadas de forma condigna, mais ou menos, a nossa apresentação. Ninguém vem aqui com roupas da noite. Se vier aqui, das duas, uma. Alguma pessoa está com algum problema de saúde mental. Ninguém vem aqui com pijama, mas vem com roupas adequadas. Por isso o apóstolo Paulo fala aqui de uma forma, a noite é passada, as obras das trevas, o dia é chegado. E essa forma de dia temos que comportar como isso. Por isso ele diz, rejeitemos, pois, as obras das trevas. Lá está, essas obras das trevas são obras da noite. Rejeitemos, abandonemos definitivamente essas obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. Essa luz é luz do dia, luz do Evangelho, luz de Cristo que brilha em nós através da salvação. Abandonemos, pois, rejeitemos, isso é um imperativo e temos que abandonar, temos que deixar, é urgente deixar esses trapos, essa velha vida, essa vida pecaminosa, que são de obras das trevas, e vistamos-nos das armas da luz, para andar como os filhos da luz, como ele vai dizer em Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, nós somos filhos da luz e temos que andar como os filhos da luz, como o Senhor, o próprio Jesus Cristo. Mas temos, em primeiro lugar, deixar as obras das trevas, aquelas velhas roupas, aqueles velhos trapos, e vistamos-nos com armas da luz. Isso é armas para o combate espiritual. A armadura de Deus está explícita no capítulo 6 de Efésios. Revestir a armadura de Deus para poder também confrontar o inimigo, porque nós, o dia que nós somos chamados, é andar, mas é andar com a espiritualidade, com batalha contra o mal, contra o pecado, contra o diabo, os seus agentes e demônios em geral. Por isso ele fala que vistamos das armas da luz. Mas depois de vestirmos, não vamos ficar sentados. Ninguém levanta e toma banho, tira pijama e perfuma tudo e fica em casa. Agora alguns fazem isso, mas isso são exceção à regra. A pessoa quando toma banho e veste todo bem, não vai sentar agora em casa ou voltar novamente a deitar. Eu não vou dormir assim, senão não faz sentido. Só quando veste é para sair, para caminhar, para andar, para fazer o que tem que fazer, os compromissos que tem, etc, etc. Por isso ele fala aqui de uma forma claramente, vistamos das armas da luz, mas depois de vestirmos, versículo 13, andemos honestamente. Andar honestamente, andar verticalmente, andar incorporando os princípios e valores do Evangelho. Andar como se espera de um bom cristão, de um bom filho de Deus. Andar honestamente, honestidade deve fazer parte do cardápio da vida de um cristão. Ser honesto com Deus e honesto com o próximo. Andar honestamente. Como de dia. Não em glutonaria. Reparem agora, essas são obras das trevas. Ele vai associando 6 pecados, ligando-os 2 em 2 em 3, mas acumula 6 vícios perniciosos, que são vícios das trevas, que nós temos que rejeitar.
Não em glutonaria nem em bebideiras. Duas equiversões. Glutonaria. Viver de comisanas. Estar sempre a comer. As pessoas que vivem, não comem para viver. Não vivem para comer. Estão sempre a comer. E nós sabemos, normalmente as pessoas que gostam de comer também gostam de beber. Porque as duas realidades parecem que são indissociáveis. Estão interligadas. Quem gosta tanto de comer também gosta de beber. Bem, pode ser também sumo, não será. Mas a generalidade dos casos gosta de beber, porque ninguém come sem beber. Mas isso aqui está a falar de excessos. E esses excessos é a pessoa viver pelos prazeres da carne, do corpo, etc, etc. Não está a dizer para nós não acomodarmos as nossas necessidades fisiológicas, não é nada disso. Mas essas festanças e comisanas, porque essas comisanas, essas festanças, há sempre esse sítio de germinação para o pecado. Como nós sabemos, as grandes festas, os grandes banquetes, é sítio de promiscuidade, como ele vai depois enumerar. A glutonaria e bebideiras. Repara, quando uma pessoa está nesses grandes comisanas e festanças e bebideiras, o que é que se espera mais ali? Começa a haver a sensualização e a promiscuidade sexual. Aliás, como o autor sagrado de Provérbios vai dizer, quem bebe normalmente tem essa tendência para adultério, para traição, para outras coisas, etc, etc. E tudo isto é mínimo, pecado. Glutonaria e bebedeira. E nós sabemos o prejuízo que esses vícios fazem. Não são distúrbios do ponto de vista, enfim, da nossa saúde corporal, mas também afeta a nossa psique. Há um ditado que diz mente sã, corpo são. Mas também se o corpo não está bem, também a mente não está bem. Mas quando as pessoas entregam as bebedeiras, destroem a sua própria vida. Quantos lares que não foram destruídos pelas bebedeiras? A pessoa que bebe, depois chega e bate nos cônjuges, bate nos filhos, cria uma situação anormal no lar e no contexto em que está inserido, faltando muitas outras situações. E nós sabemos dessas experiências de pessoas que são viciadas em bebidas e que cometem coisas que é impensável quando estão normal. Mas quando ficam bêbadas, adotam comportamentos monstruosos, etc, etc. Mas ele fala aqui para nós afastarmos disso. Glutonaria e bebedeira. Mas ele vai muito mais além. Nem em desonestidade, nem em dissoluções. Ele vai explicando paulatinamente esses pecados que estão aqui da imoralidade, o libido sexual, que ele vai aqui elencar nessas mesmas situações. E nessa tradução do português corrente, ele fala aqui da imoralidade e vício. A imoralidade é um conceito lato senso, mas que vai espelhando todo tipo de imoralidade e por aí fora. E ele vai associando estes mesmos vícios, nem em desonestidade, nem em dissoluções. Maldito o homem desonesto, maldito a mulher desonesta, porque aqui é uma brecha para praticar muitas outras situações que não são corretas do ponto de vista bíblico. Nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem em contenda e inveja. Contenda é dos vícios mais rancorosos cá. A palavra de Deus, o autor sagrado no livro de Judas, diz do homem contencioso, depois de primeira admoestação, evitam. O homem rege, quem anda sempre em contenda, porque é um excesso desmedido pelo poder, pela razão, a todo custo. Está sempre em contenda, está sempre em contradição, está sempre em problemas. Mas isso tudo envolve também uma outra componente, que é a inveja. Normalmente as pessoas invejosas também são contenciosas, estão sempre em problemas. E nós certamente cruzamos com pessoas assim, que arranjam problemas onde não há problemas, que entram em problemas que nem sequer aquilo justifica problemas, são contenciosas, são assim, às vezes dizem que são assim. Mas isso é a marca da velha vida. Mas o cristão é chamado a rejeitar essas coisas todas. Nem contenda, nem inveja, nem ter inveja de ninguém por aquilo que tem, o sucesso que tem por outras coisas. Mas depois no versículo 14 diz: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne e as suas concupiscências. Revesti-vos do Senhor. Sede como o Senhor Jesus Cristo.
Imitai o Senhor Jesus Cristo na sua vida, da forma como Jesus falava, como andava, como vivia, como relacionava, como projetava as coisas, etc, etc. Imitai, revestir. E esse revestir é a armadura, lá está que eu tinha falado. Quando nós temos essa armadura, quando nós estamos revestidos do Senhor Jesus Cristo, nós temos todos os anticorpos para podermos resistir ao diabo, resistir às provocações, resistir a agentes do diabo, etc, etc. Mas nós somos convocados a revestir-nos do Senhor Jesus Cristo. Não só somos chamados para abandonar, para despir essa velha natureza, mas também para sermos proativos. Temos que vestir. Infelizmente, alguns dizem que não tem nada com o diabo, não tem nada a ver com o mundo. Mas também não estão, enfim, blindados com a armadura de Deus. Não têm um compromisso com Cristo. Não andam com Deus, não têm nada com a igreja, etc, etc. Então, nós somos chamados a podermos revestir-nos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne e as suas concupiscências. Essa ideia da concupiscência, da inclinação carnal, curiosamente é a expressão que Santo Agostinho usa para falar do pecado original. É um prazer descontrolado. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a concupiscência da mente, é tudo o que é descontrolado numa pessoa. Ora, o cristão é chamado para ter autocontrole, autodomínio, porque é um dos frutos do Espírito Santo. O cristão não pode descontrolar, perder a cabeça, como dizem no mundo. Perdi a cabeça, não, tem que saber controlar, tem que ter autodomínio, tem que ser ponderado, etc, etc. Mas para isso, nós não devemos deixar cair na tendência da carne as suas concupiscências e desequilíbrios, etc, etc. Mas quando nós vestimos o Senhor Jesus Cristo, nós também estamos, enfim, preparados para poder, enfim, resistir todas essas questões. Logo, de uma forma muito subsumida para terminar, há aqui 3 grandes imperativos que o apóstolo Paulo menciona nestes versículos. Temos, em primeiro lugar, de deixar as obras das trevas, no versículo 12. E no versículo 13 ele fala que temos que andar como os filhos da luz. E essa ideia de andar os filhos da luz, no versículo 13, depois também temos que revestir-nos do Senhor Jesus Cristo. Já tinha falado dessa ideia, vestar-nos das armas da luz, que em última instância também tem a ver com sermos como Cristo e vivermos como Cristo e procurarmos ser imitadores do Senhor Jesus Cristo em tudo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Não é fácil realmente viver na plenitude estes desafios espirituais, mas com a graça de Deus e com a graça, enfim, o poder do Espírito Santo e também com a nossa boa vontade, certamente conseguiremos resistir a essas coisas e podemos ser cristãos que marcam uma diferença assinalável, uma diferença pela positiva, que não só engrandece o nome do Senhor Jesus Cristo, como também fazer crescer o seu reino aqui na terra. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude.